meus queridos, tudo bom com vocês? Espero encontrá-los bem nesse momento, todos muito bem neste momento, né? A aula não é do jeito que nós gostaríamos, estou eu aqui de casa, vocês na casa de vocês, mas estamos aqui, vamos começar a nossa primeira semana de aulas, né? Todo exercício que está lá em anexo para vocês fazerem, eu peço que vocês façam no caderno de vocês, para a gente manter o caderno organizadinho no retorno, quando nós voltarmos. Aí vai dar tudo ali prontinho, é só a gente dar aquele visto de que vocês fizeram atividades. O dia depois sempre vai estar entrando a correção da atividade, os gabaritos. Então estejam fazendo tudo com muita atenção, levem a sério para aprender essas atividades. Nosso tema de hoje é reforma religiosa. Nós já falamos sobre reforma religiosa anteriormente, mas eu vou estar reforçando hoje com esse vídeo. Gente, teve dúvida? Pausa o vídeo, volta o vídeo, faça novamente, veja novamente, para que vocês possam estar saindo sem dúvidas dessa aula, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje é reforma religiosa. Reforma religiosa está no nosso livro, nas páginas 32 a 36. O primeiro que nós vamos estar falando é sobre a pessoa que foi responsável pela reforma religiosa, que foi Lutero, tá? Sobre Lutero, nós vamos encontrar na página 33. 33 sobre Lutero. Bom, quem foi Lutero? Lutero era um monge. Ele estudava para ser padre. Bom, quem estudava para ser padre aprendia a ler a Bíblia no latim, que a Bíblia era escrita em latim. Então, quem estudava para ser padre aprendia o latim. Bom, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, Lutero percebeu que muita coisa que a Igreja Católica ensinava não era a realidade. Então, ele começa a questionar os dogmas, os ensinamentos da Igreja Católica. E um principal que ele vai questionar é a venda de indulgências. Que é a venda de indulgências? A venda de indulgências é uma cobrança pelo perdão dos pecados. A Igreja Católica, ela vendia o perdão do pecado. Ela assim, ai, que coisa feia, é horrível. A pessoa chegava e falava assim, eu tenho esse pecado, aí o padre falava, você me dá um valor X que os seus pecados estão perdoados. Desagradável, mas era isso que acontecia. Hoje isso não acontece mais nem na Igreja Católica, tá? Tudo graças a Lutero, tá bom? E aí, ele vai combater, ele não vai simplesmente ver que aquilo não é legal, não. Ele não fica parado. Ele faz o quê? Ele cria, gente, ele escreve 95 teses contra a Igreja Católica. 95 coisas que a Igreja Católica fala e que não é certo. Falava, né? E que não era certo. Gente, ele tem um trabalho de escrever 95 teses. Ah, ele escreve e faz o quê? Sai mandando para as pessoas lerem? Não, ele foi bem mais abusadinho que isso. 95 teses ele pega, escreve e coloca na porta da igreja. Na porta. Imagine o padre chegando para rezar a primeira missa do dia, quando olha na porta, está lá as 95 teses. Ele não gostou. E Lutero sofre as consequências. Ele tem que se afastar da Alemanha. Ele contra exílio na França, porque ele é condenado à morte. O rei francês o ajuda. E aí,
enquanto ele está lá nesse exílio, ele traduz a Bíblia para o povo alemão. Ele traduz ela todinha para que todo mundo pudesse ler a Bíblia e interpretar a sua maneira. Porque o que incomodava Lutero eram as pessoas não poderem ler a Bíblia. Isso incomodava. E aí ele vai falar, olha gente, vocês podem ler, tenham acesso à Bíblia, interpretem a Bíblia. E é isso que ele faz. Bom, no nosso livro, essa história vai estar na página 33. A doutrina luterana. Vocês estão vendo aí o tópico? A doutrina luterana é o que vai estar no livro de vocês e que vocês vão visualizar tudo isso que eu acabei de falar aqui. Com a possibilidade de ler a Bíblia se espalhando por todo mundo pode ler a Bíblia na sua língua, algumas pessoas interpretaram e o luteranismo a reforma, né, se espalhou pela Europa. E o primeiro que nós vamos estudar, que fez essa mudança e que criou uma nova religião, foi João Calvino. João Calvino, ele cria o calvinismo. O que o calvinismo pregava? O calvinismo tinha ponto principal a predestinação. Dizia que Deus escolheu desde o início os abençoados com a salvação e os condenados à perdição eterna. Olha que situação. Então, segundo o calvinismo, eu não tinha possibilidade de mudança. Se eu nascesse e fosse abençoado, eu seria abençoado. Se eu nascesse para a perdição eterna, eu ia para a perdição eterna. Então, assim era o que determinava o calvinismo, João Calvino. A outra pessoa que vai criar mais uma corrente de pensamento, mais uma doutrina, é Henrique VIII. Henrique VIII cria a Igreja Anglicana. Mas é muito interessante porque o Henrique VIII resolve criar a Igreja Anglicana. É o seguinte, a princípio, Henrique VIII está de boa com a Igreja Católica, tudo bem, ele é rei, igreja e rei estão juntinhos. Só que ele era casado com Catarina de Aragão. E Catarina de Aragão não lhe dava um herdeiro. Todo rei quer um herdeiro. E Catarina de Aragão não fazia isso. Então, Henrique VIII vai ao Papa, ele não vai nem ao padre, ele vai ao Papa pedir para que permita o divórcio. Ele simplesmente quer se divorciar. Bom, beleza. Ele foi procurar o Papa para se divorciar. Aí, o Papa fala o seguinte para ele, meu filho, nós não permitimos e não vamos permitir o divórcio. Nós não vamos fazer isso. Porque a Igreja Católica não permitia naquela época e nem hoje em dia. A Igreja Católica ela não faz o segundo casamento. Para a Igreja Católica só vale o primeiro casamento desde aquela época. Então ele não aceitou fazer o divórcio. Aí o que o Henrique VIII faz, meu povo? O Henrique VIII vai e cria uma nova religião, uma nova doutrina em que possa existir o divórcio. Então, entre outras coisas que a Igreja Anglicana prega, a principal é que eles admitem o divórcio. Essa é uma característica da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, toda a sua história, você vai ver aqui na página 35 do livro de vocês. Olha aí. Tá dando para visualizar? 35 do livro de vocês, a Igreja Anglicana. Leiam lá,
com calma cada trecho desse da igreja anglicana aí nesse momento, tá bom? A igreja católica começou a perder fiéis. E isso foi um problema para a igreja católica, porque as pessoas estavam saindo. Porque o Lutero, ele afirmou e provou na Bíblia que a igreja católica estava errada. O que as pessoas iam ficar fazendo na igreja católica? Então as pessoas foram saindo da igreja. Então não podia ficar nessa situação. Então nós vamos ter a reforma católica. Ou vocês vão encontrar também como contra-reforma. Contra-reforma católica. Reforma católica ou contra-reforma católica. A Igreja Católica vai fazer uma reunião para decidir ou para chegar ao acordo do que poderia ser mudado em relação aos costumes que eles estavam tendo, que não estavam agradáveis, que não estavam sendo legais aos olhos do povo, e o povo estava saindo. Eles precisavam se adequar para que aquilo acabasse. E aí é isso que a Igreja Católica faz, uma reforma na sua igreja. Vim para cá porque eu posso visualizar com vocês o livro de vocês, tá bom? Aí escuta, eu estou agora com vocês na página 36 do livro, que fala sobre o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento teve algumas especificações, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aqui, ó, página 36 do livro, 36, tá bom? Tanto a fé quanto as boas ações eram necessárias para a salvação. Todo mundo concorda com isso. Reafirmou-se no Concílio de Trento que as Escrituras eram importantes fontes da verdade cristã, mas que as tradições da igreja também tinham o mesmo valor. A igreja continuava a ser a única com poder para interpretar as Escrituras. A Igreja Católica ainda manteve isso. Confirmou-se a eficácia das indulgências como instrumento para obter o perdão das penas temporais aplicadas aos pecadores. Os 7 sacramentos foram mantidos, assim como o culto à Virgem Maria e aos santos. Aí também, o Concílio de Trento também estabelece algumas regras que visualizam moralizar o clero e instruí-lo, por exemplo. Ficou decidido que os bispos deviam ser responsáveis por instruir e preparar os padres da região em que viviam. Desse modo, eles não podiam mais deixar as suas paróquias e continuar arrecadando dinheiro delas para viver em Roma. O clero também foi proibido de receber dinheiro em troca da cessão de indulgências. Com essas decisões, a igreja combatia as principais queixas feitas pelos reformadores, a cobrança indevida de dinheiro e o despreparo intelectual do baixo clero. Tá? Isso está na página 36 do livro de vocês. Bom, meus queridos, os exercícios estão em anexo para vocês fazerem, tá bom? Lá no www.modernacompartilha.com.br você acessa, tá aqui o site, você acessa, que vai estar lá tudo para vocês. Leiam o livro, tá? Estudem cada capítulo aí que nós estamos trabalhando. Volte o vídeo várias vezes, que vocês vão estar conseguindo fazer. E qualquer coisa, pelo portal Moderna Compartilha, vocês têm acesso a mim. E qualquer dúvida eu posso vir a estar tirando de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.